Excelente notícia! Capitão Gerson assina renovação de contrato até 2030. Técnico Filipe Luiz reconhece a atuação ruim da equipe na estreia da Libertadores, pede desculpas, mas valoriza a vitória. E mais, treinador terá reforços no jogo contra o Vitória domingo aqui em Salvador. Gerson, Wesley, Arrascaeta e Plata se juntam à delegação rubro-negra. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Rafla Raiz. Eu, Gustavo Henrique dando choque, e o Serginho, que está aqui ajudando a gente na produção, saímos logo após o jogo do Flamengo contra o Deportivo Táchira, do centro do Rio de Janeiro. Pegamos a estrada à meia-noite e estamos aqui próximo a Teixeira de Freitas, né? 2 quilômetros de Teixeira de Freitas, já na Bahia, de carro. É isso, uma aventura. Choque no volante, não largou o volante até agora, né? Não quer descansar. Vamos ver até onde ele vai aguentar aí. Realmente, estava dando 22 horas o GPS de carro, sem parar. A gente parou aqui agora para tomar um café. Passamos a noite toda na estrada, pegamos chuva, chove em alguns pontos, mas, olha, Salvador tá 34 graus na sombra, vambora! O importante é que a gente vai chegar. Não vamos conseguir fazer a chegada do Flamengo, o Flamengo tá previsto a chegada para 5 da tarde, mas a gente vai fazer o treino amanhã no CT do Bahia. Estaremos no Barradão domingo para fazer aí o jogo. Bom, por falar em jogo, vamos falar da estreia do Flamengo. Ontem eu recebi muita pancada nos comentários no meu pós-jogo, mas eu tô sujeito a isso, né? Sou um cara muito verdadeiro, eu falo o que eu penso, eu não fico em cima do muro. Acho que o Flamengo fez um péssimo jogo, foi um dos piores atuações do time sob o comando do técnico Filipe Luiz, mas ontem eu resolvi valorizar muito a vitória na estreia, né? Um jogo muito difícil, né, contra o atual campeão venezuelano, que mostrou deficiências, mostrou ser um time bem fraquinho tecnicamente, né? Eu acho que o Deportivo Táchira seria rebaixado no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tecnicamente deixou a desejar. Aliás, vários jogadores não conseguiram entregar metade do que a gente sabe do potencial que eles entregam, né? Cebolinha fez o cruzamento, mas teve uma atuação muito abaixo. Luiz Araújo perdeu várias oportunidades. Michael praticamente não entrou em campo. O próprio Bruno Henrique teve uma atuação apagada, mas teve lá assistência de cabeça, né? Enfim, o Ayrton Lucas saiu muito mal, foi substituído no segundo tempo pelo Alexandro. Enfim, vários jogadores. Pulgar jogou muito. Pulgar jogou de 8, jogou de 7, jogou de 10. Pulgar ontem se multiplicou dentro de campo. E aí, o Felipe, inclusive, ele explicou ontem na coletiva sobre a viagem, o cansaço. O Flamengo saiu 10 horas da manhã do Rio de Janeiro, chegou 11 da noite na Venezuela, né? Tem o desgaste aí dos jogadores, enfim. E o Felipe falou que se surpreendeu da maneira como o Deportivo Táchira encarou o Flamengo, que não vinha encarando os últimos adversários. E aí, quando o Flamengo resolveu mudar. Mas isso também não é desculpa. Se o Filipe Luiz quer ser um grande treinador, ele tem que se preparar para qualquer tipo de adversidade, né? Qualquer tipo de mudança de última hora. Mas falando aqui da atuação do Flamengo, o Flamengo realmente deixou muito a desejar, deixou. Foi um péssimo jogo do Flamengo. Só que aí ontem eu tomei muita pancada no comentário pós-jogo, porque eu elogiei a vitória, gente. Uma vitória com V maiúsculo, né? Uma vitória maiúscula, podemos dizer assim, uma vitória gigante numa estreia de Libertadores. E ontem eu vi muitos comentários no sentido de Filipe Luiz é um técnico mediano, tá mostrando aí que não é técnico, olha esse elenco, que ridículo, enfim. Então, quer dizer, muitos torcedores são 880, ou tá tudo muito bem, ou tá tudo muito mal. Quer dizer, há 2, 3 jogos atrás, os mesmos que estavam criticando tudo e chutando o balde ontem,
eram os mesmos que estavam elogiando o Flamengo, dizendo que era o futebol mais bonito do Brasil, que o Filipe Luís era o maior técnico. Então, quer dizer, é preciso ter muita calma, muita paciência nas análises. Então eu não mudo nenhuma vírgula do meu comentário pós-jogo ontem. Acho que o Flamengo jogou mal, jogou mal. Acho que o Filipe errou na escalação, errou, né? E foi provado isso no jogo contra o Inter. Não adianta botar 4 atacantes, encher o time de pontas, que não vai dar certo. Só que eu entendo também que o Filipe ontem tinha muitos desfalques. Principalmente Arrascaeta, Gerson e Plata, que fizeram muita falta, né? O Wesley eu nem digo, porque o Varela foi bem. Na minha opinião, o Varela jogou bem. Mas esses 3 jogadores, Gerson, Arrascaeta e Plata na frente, fizeram muita falta. Porque se tira o Plata, fica um bolo doido lá, um bololô, né? Aí fica o Bruno Henrique, aí fecha o Luiz Araújo, chega mais o Cebolinha, o Michael também, e aí ninguém se entende. Então, o que acontece? Eu também entendo essa parte aí dos desfalques que fizeram falta. Mas também não dá para criticar e dizer que é o fim do mundo. O Flamengo vai evoluir, é jogo a jogo. E o Filipe Luís, na coletiva, ele abriu dizendo o seguinte: outro dia me perguntaram se eu prefiro vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer e jogar bem, mas eu prefiro vencer. E hoje não deu para vencer e jogar bem. Deu para vencer, né? Deu para estrear com vitória a Libertadores da América. E o tamanho dessa vitória foi tão grande que o outro jogo do grupo terminou empatado entre Central Córdoba e LDU de Quito. Então o Flamengo lidera com 3 pontos de forma isolada e o segundo jogo é em casa, no Maracanã, contra o Central Córdoba. O Flamengo pode chegar a 6 pontos do grupo. O Flamengo pode se classificar como líder geral da Libertadores da América. Agora, se vai jogar mal os próximos jogos, se a atuação será baixa nos próximos jogos, aí só o tempo vai dizer. Eu quero vencer o Vitória domingo aqui em Salvador. Se possível, jogando bem, que eu não gosto de futebol feio. Mas, se não der para ter uma grande atuação, eu quero os 3 pontos do Campeonato Brasileiro, que a gente já desperdiçou 2 em casa contra o Internacional. Então, só fazendo aí um resumo da minha análise do que foi ontem. Deixa eu trazer aqui mais uma palavra do técnico Filipe Luís. Ele diz o seguinte, ele revelou aí que a mudança no sistema adversário pegou o Flamengo de surpresa, mas destacou a competitividade da equipe para conquistar o resultado positivo. Me surpreendeu a mudança de sistema deles. Eles não vinham jogando assim. Isso sim me gerou surpresa, mas como eu falei, não foi nossa melhor noite. Mais importante que o time soube competir bem para poder vencer. E aí pediu desculpa ao torcedor pela atuação, enfim. Filipe, você tem crédito. Você tem uma derrota em toda a trajetória sob o comando do Flamengo. Mas tem gente que quer ver o Flamengo dando show, goleando todos os adversários, passando por cima de todos os adversários. Gente, isso aí não é videogame. Isso é mundo real. O Flamengo não vai golear, não vai dar show em todos os jogos. Não são máquinas, são atletas. Então respeito muito o comentário de quem pensa assim, mas o meu pensamento é outro. O Felipe disse, nem sempre vamos jogar bem, nem sempre vamos dominar. O adversário tinha um plano de jogo interessante que nos causou dificuldade, mas os jogadores competiram bem. O interessante é que o Felipe reconhece que a atuação foi ruim, né? E aí, após o jogo de São Cristóvão, o Flamengo está vindo para Salvador, né? Após a vitória na estreia. O Flamengo está chegando, a delegação tem chegada prevista para as 17 horas, 5 da tarde, né? No hotel, que ficará concentrado. E o Flamengo tem uma atividade amanhã no CT do Bahia. Estaremos lá fazendo a cobertura completa para vocês. E tem uma excelente notícia aqui sobre esse jogo, né? Sobre esse próximo jogo. O Gerson está liberado pelo departamento médico, né? Ele que desfalcou aí o Flamengo nos últimos jogos. O meio-campista, ele embarca para a capital baiana hoje, né? Já deve estar chegando. Aliás, não só o Gerson. Olha o pelotão, olha o caminhão de reforços que o Filipe Luís ganha para esse jogo contra o Vitória. Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata e Wesley. O quarteto chega para encontrar a delegação rubro-negra em Salvador e o Filipe Luís deve estar rindo à toa, porque são peças importantes, são reforços
que fizeram falta, principalmente no jogo de ontem, como eu destaquei aqui, e contra o Vitória será outro jogo. É sempre difícil encarar o Vitória no Barradão, mas a gente não tem nada a ver com isso. É um time que vai brigar para o meio de tabela, meio para baixo de tabela. Eu acho até que o Vitória vai brigar para não cair nesse Campeonato Brasileiro. Já começou perdendo para o Juventude lá em Caxias do Sul. Então o Flamengo contra esses times não pode se enrolar, não pode perder pontos. O Flamengo tem que ir com tudo e buscar a vitória, seja em casa ou seja fora. O time que quer ser campeão brasileiro não pode ver adversário, não pode ver estádio, não pode ver local. Tem que ir com tudo para vencer. Então o Felipe, ganhando esses reforços, já ajuda aí o Flamengo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, para a gente fechar aqui essas nossas informações, o nosso primeiro vídeo de hoje, tem um negócio fechado aqui, um martelo batido, uma excelente notícia. Renovação a caminho. O Flamengo acertou a renovação do Gerson até 2030. Nosso capitão aí já assinou e o Flamengo agora prepara o anúncio. A qualquer momento o Flamengo vai anunciar a renovação do Gerson, do Coringa, até 2030. Coisa boa, notícia boa aí pro torcedor. Após recusar 2 propostas, o capitão aceitou a terceira com reajuste salarial. O acordo foi fechado após reunião entre a diretoria e seus agentes. Quem participou pelo lado do Flamengo foi o Boto. Quem participou pelo lado do Gerson foi o Carlos Leite, que é seu empresário e representante, e o Marcão, que também tem sociedade aí na parada, que é o pai do atleta. O Flamengo, então, deve anunciar nas próximas horas a renovação do Coringa. Negócio fechado, um jogador importante, para mim, um dos principais jogadores do Flamengo. Foi considerado o melhor jogador do Campeonato Carioca, é titular da Seleção Brasileira. Tamanha a importância do Gerson Coringa, então ele fica até 2030. Acabou aquela conversinha do pai dele ir para podcast, pedir valorização, pedir aumento salarial, pedir isso, pedir aquilo. O Flamengo foi lá e resolveu a parada e renovou o contrato do Gerson até 2030. Flamengo vence na estreia da Libertadores jogando mal, precisa evoluir, precisa acertar, precisa melhorar, precisa ter mais intensidade, mais raça. Não adianta. Começou o ano, terminou o Campeonato Carioca. Aquela molezinha que a gente enfrentava acabou. Agora a parada é séria. Agora o sarrafo é lá em cima. O torcedor tá aí cobrando. Aliás, o nível de cobrança da torcida do Flamengo só aumenta com o trabalho do técnico e dos atletas. A gente tenta aqui um meio termo, analisar de forma mais técnica, mas sabe como é que é, né? A razão às vezes se mistura com a emoção e o torcedor que quer vencer sempre, mas ele quer vencer jogando bem, ele quer vencer dando show, uma partida convincente, como o Flamengo vinha fazendo aí, fez com o Botafogo na Supercopa do Brasil, fez com o Fluminense no Campeonato Carioca. É assim que tem que ser. Então vamos com tudo, o ano tá aí, tá só começando. E eu acredito que o Flamengo vai conquistar muitos títulos nesta temporada. Um grande abraço, a gente volta na nossa próxima entrada na parte da tarde. Já estaremos aí em Salvador, ou próximo a Salvador. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!